Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos, hoje, nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Evidentemente, durante a semana, juntamente com a Bitcoin, também analisamos sempre mais um par de alts cotadas em Tether, segunda-feira Ethereum, terça-feira Ripple, quarta-feira Litecoin, quinta-feira Bitcoin Cash, sexta-feira não temos edição aos sábados EOS. E começamos então a nossa análise. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Essa é a nossa linha de base, então, para as demais análises das altas cotadas em BTC. E aí a gente vê, então, os preços praticamente no movimento lateral ao longo dos últimos 59 dias, centrados na região 10K, 10K5, com fraco volume ao longo de todo o período e, evidentemente, agora estamos aí convergindo pro fundo desse canal aos 10K. Os preços agora, já vamos ver isso no mercado agora, oscilando aí muito próximo, logo abaixo do fundo desta região central. E vamos então a nossa expectativa para o final do dia de hoje. Estamos aí com 10,191, aliás, bastante otimista essa expectativa, mas algoritmos, né? Cada qual com a sua perspectiva. Ao 22º dia de setembro, hoje, às 21 horas, horário de Brasília, nossa expectativa do algoritmo, então, dos 10.067 aos 10.315, bastante otimista esse nosso algoritmo, em especial em relação ao que nós estamos vendo não só agora, mas nas últimas horas, quando nós ficamos dos 10K para baixo. Nossa margem de erro 1,22%, 56% da variação dos preços de um dia para o outro. Então, dentro de uma normalidade a gente deve ter uma alta, mas aí provavelmente então nós vamos estar começando com um movimento de elevação em função da gloriosa abertura das operações do BACT, que deve impactar bastante então os preços da Bitcoin. Do contrário, nós não temos nem em loucos sonhos atingir os 10K3 sem ter cruzado a invicta LTB que repousa sobre os preços logo acima dos 10K2. Vamos dar uma olhada então nos demais ativos que nós preparamos para vocês. Começamos então com o Ethereum cotado em BTC. A gente vê aqui um canal de alta, a gente vê aqui formado pivô de baixa aos 16.000, fraquíssima movimentação, uma recuperação parcial então da relação entre o Ethereum e o BTC. A gente lembra vocês, 34.035 costumava ser uma normalidade, pelo menos aquele período de tempo em que a Bitcoin então fazia ali suas movimentações em torno dos 8, nessa região dos 5, 8K, e aparentemente a gente fez então um teste aos 22, podemos estar recuando, é possível, vai depender de como a Ethereum e nós vamos ver as demais altas respondam à movimentação da Bitcoin que a gente espera então a partir de amanhã, então um novo início, uma nova fase e mais volatilidade, essa é a expectativa. Aliás, os preços estão com pouquíssima volatilidade, especial nas últimas horas, e a gente já tem comentado isso em tantas análises atrás, que esse é o padrão que nós vimos em novembro do ano passado, antecedendo uma queda, quem sabe agora uma alta, mas a gente não pode descartar a possibilidade de um recuo forte nos preços. Então, isso pode levar junto às altas, em especial as que tiveram uma recuperação aí nas últimas semanas, Ethereum entre elas, porque elas têm, como se diz, gordura para queimar. Nossa expectativa para o final do dia de hoje, às 21 horas, é 20,7 mili. Então, teríamos aí um recuo
num intervalo admitido entre os 20,13 e 21,1. Então, todo ele abaixo aí do fechamento anterior, estamos vendo um recuo, nossa margem de erro 1,89% é o que os preços estão variando de um dia para o outro. Então, a gente vê uma possibilidade aí de um recuo no Ethereum em relação ao Bitcoin. A gente lembra, isso significa ou a Bitcoin sobe e o Ethereum fica, ou a Bitcoin fica e o Ethereum cai. Então, o que pode acontecer, em geral, é um pouco de cada. A gente tem um leve recuo aí na Bitcoin e a Ethereum, então, pronunciar essa queda um pouco mais, porque, como a gente falou, ela foi uma das que mais subiram, ela pode, então, fazer um recuo, se normalizar em relação à sua média, sem que isso signifique um movimento deveras grande para o final do dia de hoje. Qual é o nosso próximo ativo? Nós temos aqui Litecoin cotada em BTC. A gente vê ela aí aparentemente rompendo o fundo de um canal de alta, mas é um canal aí com grande inclinação. Então, não é uma surpresa tão desagradável aí esse rompimento. Evidentemente, nós gostaríamos de ver aí os preços rompendo para cima, mas nem sempre o mercado está interessado, na nossa opinião. E é o que nós vemos, a confirmação aí de um pivô de alta também ali no início de setembro, meados da primeira semana, tal qual aconteceu com a Ethereum em BTC, e vemos aí fraquíssimo volume, mas os preços então aí começando a se recuperar. Isso aí fica claro, nós tivemos aí uma queda da Bitcoin de praticamente 10K5 aos 10K e nós tivemos aí uma manutenção no preço dessas altas, quem sabe algumas, no caso do Ethereum, no caso do EOS, até uma recuperação maior, e isso está se refletindo então nessa taxa ou nesse preço dessas altas em BTC, jogando elas para cima. Nós já vamos ver no mercado agora bastante deprimido os níveis atuais, com um belo espaço para uma recuperação, mas quando? Vamos dar uma olhada na nossa expectativa final do dia de hoje, 7,2 mil às 21 horas horário de Brasília, no intervalo de 7,1 a 7,3, 1,32% a margem de erro, 56% da variação diária dos preços. A gente chama atenção que no volume Litecoin e Bitcoin Cash nós não conseguimos usar EXX e Bitforex, que são as exchanges que nós estamos usando. A gente substitui uma delas pela Binance, porque são pares que nós não conseguimos extrair dessas exchanges. Por quê? Não sabemos. Vamos dar uma olhada então no próximo e último, não menos importante, ativo que nós temos para mostrar para vocês, Bitcoin Cash cotado em BTC, que a gente vê um canal praticamente lateral, horizontal, com fraco volume, com um pivô de alta já anterior, que é natural pela resiliência que a Bitcoin Cash tem mostrado em relação aos demais, não só contra o Bitcoin, mas em Tether também. Um mês antes, nós tivemos a formação do pivô de alta, equivalentemente primeira semana de agosto, evidentemente mais para o fim dela, não tanto na meados, mas um mês antes, um pivô de alta, e continuamos então numa elevação menos pronunciada, é verdade, mas em dólares é a coin que tem melhor se saído. Nós já vamos ver isso aí também mais uma vez ali no mercado agora. Então, estamos aí numa elevação, fazendo um leve recuo nesse momento, mas a gente acredita aí que essa tendência de alta possa se manter. Talvez sofra um pouco aí com um eventual recuo da Bitcoin, mas nós não acreditamos aí que essa configuração de canal aqui seja perdida numa eventual queda da Bitcoin. Tá? Aliás, em termos de valoração das alts em Bitcoin, a gente tem mais a temer nas altas do que nas quedas. Porque o que acontece é que quando acontece um disparo no preço da Bitcoin, em geral ela sobe sozinha e as altas ficam então acompanhando. Então elas sofrem bastante aí nessa relação. Aliás, é um bom momento, a gente já comentou, para fazer uma realização dos lucros se mantendo como holder. Então tu sai das tuas Bitcoins em parte, no momento que tu tem uma elevação, e tu adquire então alts que tu também acredita no longo prazo. Então tu consegue comprar elas a um desconto, pagando-as em Bitcoin, e depois quando elas voltam a se recuperar, elas recuperam essa taxa, tu pode fazer o contrário, o movimento contrário, sair então com parte dessas alts e retornar a Bitcoin, e aí sim conseguindo novamente uma taxa melhor, porém agora retornando a Bitcoin. Então tu consegue um ganho de Bitcoin.
Se tu tiver dúvidas nisso, escreva para a gente, coloque essa pergunta, a gente explica essa operação melhor para vocês. A gente pode fazer um vídeo explicando isso, caso você se interesse. Então, isso aí são oportunidades, são trades que a gente considera típicos do holder. A ideia de holder não é necessariamente comprar e guardar, necessariamente é ter como unidade de medida a quantidade de coins. Então, qualquer operação que vocês vão fazer que aumente a quantidade de coins, confirma o conceito de holder que vocês têm. E aí, por fim, nossa expectativa final do dia de hoje, 30.3 mili, final 21 horas de hoje, dos 29.9 aos 30.7, nossa margem de erro 1.30%, 46.8% do que os preços variam de um dia para o outro, evidentemente Bitcoin Cash em BTC. Então a gente vê aqui uma expectativa de recuo sim, mas dentro de um canal que, em função aí da posição favorável aí que a Bitcoin Cash em BTC se encontra, ele tem espaço aí para recuar sem perder essa conformação. E agora a gente vai para o mercado. Agora começamos nosso giro em CoinMarketCap, agregador de dados. Nesse momento aqui, o benchmark da Bitcoin 10K, praticamente 10.024 dólares, Ethereum 207, Ripple 27.5, um leve recuo. Ontem nós estávamos nos 28, Bitcoin Cash 305, recuando, mas ainda acima dos 300, Litecoin 72, recuou, mas vem se mantendo ainda. Na verdade, ontem ela já tinha perdido os 76, já estava a 73, né? Então um pouco preocupante, e EOS vem derretendo aos poucos, e Binance Coin, então, seguindo o seu caminho desde essa teste aos 22, 20.28, então ela provavelmente deve perder os 20 aí ao longo dessa semana, se os mercados não tiverem ventos favoráveis à alta da Bitcoin. Essa é a nossa perspectiva. Vamos dar uma olhada no volume, baixíssimo, muito estranho, BitMEX 1.6 bi nas últimas 24 horas. IXX 876 milhões nas últimas 24 horas, Binance 779 milhões, OKEx 716 e Bitforex 750, Huobi 500 mais uma vez. Então a gente vê volume bastante fraco aí nas principais exchanges, o que é típico aí de uma antecedência de movimentação forte, de mais volatilidade. Aumentos de volatilidade aí têm sido precedidos por períodos de volatilidade bastante baixa, que é o que a gente tem visto aqui nas últimas horas. A gente entra agora aqui direto da Binance, Bitcoin cotado em Tether, tempo gráfico de 1 hora, a gente vê os preços aqui convergindo para e orbitando a última LTA que sustenta os preços e a linha logo abaixo dos 10K que deu sustentação para os preços. Vamos dar uma olhada no gráfico diário para posicionar isso daí melhor. A gente vê aqui essa última linha que a gente tem, horizontal, ela sustentou o fundo das movimentações. Nós já vamos mostrar ela no zoom. E nós temos aqui essa LTA que passa aqui rente ao fundo da última movimentação que a gente teve, saindo aqui dos 12K e retornando. Essa sustentação foi dada por uma LTA e ela é a nossa última linha de defesa antes do abismo. Vamos dar uma olhada aqui em mais gráfico de horas, aqui 6 horas, para enxergar aqui esse suporte aqui, que marcou aqui o fundo de uma movimentação temporária, quando nós fizemos o teste aos 10K9 e a gente caiu, fizemos a reversão exatamente aí a essa linha horizontal, e ela por tempos aqui, ela nas últimas horas sustentou os preços estão orbitando entre essa linha horizontal e essa LTA. Perdida essa LTA, não tem mais nada que nos segure. Então, a gente está mais uma vez no limiar da movimentação com baixo volume. Vamos verificar isso aí novamente aqui no gráfico diário. A gente vê aqui o volume bastante baixo no dia de ontem e no dia que antecedeu. Hoje nós já passamos ou igualamos o volume do dia anterior, porém nós temos aí pouco mais de 3 horas e 42 minutos até o final do dia de hoje. Então estamos falando aí de praticamente 1/8
estamos falando aí de 12%, então nós vamos ter um dia com grande volume, mantida a projeção do que ainda falta para o dia, do que já ocorreu. Então, essa é a nossa expectativa, a gente precisa aguardar a abertura das operações do BACT para ver que direção elas vão impor no mercado. O mercado está com volume tão deprimido que um driver dessa magnitude vai sim causar impacto aqui nos preços, e isso pode determinar uma queda ou um rompimento da LTA. Da LTB. A LTB, que vem limitando os nossos topos 14K, 13K, 12K, está agora aqui logo acima dos 10K2 e muito próxima dos preços. Nós não precisamos de muito volume para romper, mas o volume que nós apresentamos até agora não é suficiente para isso. E, da mesma forma, nós estamos com tão fraco volume que uma entrada de ordens de venda vai derrubar os preços, a gente perde essa LTA e aí sim a gente tem caminho livre aqui para níveis bem mais abaixo dos atuais. Não é difícil da gente perder os 9K. Vamos dar uma olhada então nas alts cotadas em BTC no gráfico da semana, a gente vê como elas estão deprimidas, porém nós tivemos aí uma semana de bom volume. Aqui nós temos Ethereum cotado em BTC, fazendo uma movimentação altista, mas ele tem espaço para fazer exatamente esse recuo aqui numa malfadada semana para a Bitcoin. De duas formas, ou nós temos a Bitcoin disparando e ela não consegue acompanhar e nós temos esse recuo, mas isso se torna positivo mais adiante, ou então nós temos uma queda na Bitcoin que é acompanhada por uma queda elástica maior na Ethereum. Então, muita atenção. Litecoin, situação muito parecida, uma semana com mais volume, mas aqui aparentemente a gente fez um fundo, nós ficamos 3 semanas aqui oscilando no patamar e nós conseguimos nos deslocar dele com mais volume, então isso aqui é positivo, mas a gente precisa aqui de mais semanas para ver isso aqui de fato se torna num movimento altista da Litecoin em relação a BTC. E por fim, Bitcoin Cash, só alegria. Apesar de estar no fundo, está numa configuração altista, de longo prazo, é verdade. Então ela tem espaço sim para se deslocar. Dessas 3 é a que está há semanas já na melhor configuração e tem sido uma excelente opção de investimento. É a primeira que se recupera, é a que menos cai e é a que tem mantido aí uma valorização em níveis maiores. Então, para quem está pensando em ter ela em carteira, que acredita nela, é uma boa opção. Nós não estamos sugerindo, mas a gente tem acompanhado ela e o desempenho dela justifica nossa opinião. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações e, claro, assine o nosso serviço de alertas Wild Horses. Nós temos alertas diários sobre possíveis movimentações nos preços e nós estamos acompanhando de perto o mercado. A gente ainda não emitiu o nosso boletim do dia de hoje, estamos acompanhando, mas vamos emitir em seguida e nós permitimos com esses alertas, com esses acompanhamentos do mercado, que aquele trader que não está o tempo todo acompanhando o mercado tenha a informação que auxilia ele a entender o que pode acontecer no mercado, quais são as movimentações que estão para acontecer e de que níveis elas dependem para então se confirmar. Isso permite que vocês operem com mais segurança e com isso vocês conseguem ganhar mais quando acertam e perder menos quando erram. contact@greenfield-br.com. Escreva um e-mail para nós com o título Alertas. R$ 195,00 o plano trimestral. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.